Essa série de mensagens que nós estamos pregando, no mês passado a igreja completou 37 anos, no mês de junho, e eu quero terminar hoje essa série de mensagens. Você pode pegar a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 4, dos versos 16 ao verso 22. Atos, capítulo 4, dos versos 16 ao verso 22, um texto conhecido. Ano passado nós pregamos sobre o livro de Atos, eu quero ter esse texto como base daquilo que eu quero falar nessa noite. O verso 16 ele começa com uma pergunta: o que faremos com esses homens? Perguntavam uns aos outros. Não podemos negar que realizaram um sinal, como todos em Jerusalém sabem. Mas para evitar que espalhem sua mensagem, devemos adverti-los de que não fale nesse nome a mais ninguém. Verso 18, então os chamaram de volta e ordenaram que nunca mais falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João, porém, responderam: os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a Ele? Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Verso 21, os membros do conselho fizeram novas ameaças, mas por fim os soltaram. Não sabiam como castigá-los sem provocar um tumulto, visto que todos louvavam a Deus pelo ocorrido. Pois o aleijado que havia sido curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Eu quero aqui reler novamente os versos 18 e o verso 19 e o verso 20 que está no telão. Então os chamaram de volta e ordenaram que nunca mais falasse e nem ensinasse em nome de Jesus. Pedro e João, porém, responderam: os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a Ele? Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Feche seus olhos. Novamente, Senhor Jesus, ó Pai, que esse momento, assim como os louvores, nos abençoe nessa noite. Fomos tocados profundamente, ó Deus, por cada canção, por cada louvor. Agora, Pai, estamos preparados a ouvir a Sua palavra. Ó Deus, a Sua palavra, ela transforma, a Sua palavra, ela é viva, Pai. Ó Deus, a palavra do Senhor, ó Pai, ela traz em nós um impacto. Ó Deus, porque é o Espírito Santo de Deus quem faz isso dentro dos nossos corações. E eu peço agora, nesse momento, que nós possamos estar atentos. Ó Deus, queremos perceber a Sua voz, o Seu sussurro, a Sua ministração em nossos corações. Tira todas as distrações, ó Deus, que porventura possa nos atrapalhar, todos os pensamentos que pode, Senhor Jesus, vir, ó Deus, nos bombardear e tirar-nos do foco desse momento da Sua palavra. E que nós possamos ouvir a Sua voz nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém, igreja? Deus seja abençoando eu e você. Alguns anos atrás, eu fiz uma viagem de Caxias a Londrina, juntamente com o pastor Francione, lá da Igreja Central. Fiz uma viagem com ele. E naquele tempo, naquela vez que nós viajamos, não havia tecnologia como há hoje, como os GPS que nós temos no celular, o Waze, o Google Maps, não havia aquela tecnologia. E eu me lembro que nessa viagem o pastor Francione pegou uma folha A4 e fez uma espécie de um mapa, marcando todas as cidades que nós iríamos passar. Todas as cidades. Nós fomos a Vacaria, de Vacaria dobramos à esquerda, fomos então a Lagoa Vermelha e por diante, ali havia várias cidades. Então, no decorrer que a gente chegava numa cidade, a gente olhava a placa, conferia com aquele mapinha, a gente foi até chegar em Londrina. Aí para voltar fizemos o caminho inverso. Então começamos lá de trás, voltamos pelo mesmo caminho. Anos depois, nós fizemos uma viagem para a convenção, eu, o pastor Clóvis e o Josué, logo que saiu os GPS. Eu me lembro dos GPS, tinha os pequenos, tinha os maiores, os caminhoneiros tinham uns 3, 4 GPS dentro do caminhão. Logo que saiu o GPS, para nós, foi uma revolução, a gente pensar, meu Deus do céu, algo que ia nos guiando, os GPS, assim. E eu me lembro que naquela época os GPS tinham que atualizar, eles não eram 100% assim. E naquela viagem, então, pegamos um GPS do Josué e a gente foi para a convenção. E eu sei que em determinado momento o GPS meio que nos enganou, entramos numa rua esquisita lá.
mas demos o ré, voltamos de novo. Então, não era 100% e a tecnologia ainda estava acontecendo. Agora, tudo isso está na palma da nossa mão, através do celular. Você não precisa de mais nada. Qualquer lugar você chega. Você coloca lá no celular, coloca ali, ele vai te levar certinho no seu endereço que você colocou. E por que eu estou falando isso nessa noite? Porque hoje é a nossa última mensagem, onde eu vou falar dos nossos valores. Os nossos valores, eles são como um mapa que guia a nossa vida, que nos direciona. Os nossos valores, eles nos dão os passos, nos mostram onde nós estamos trilhando, onde nós queremos chegar. Como está ali no telão, os valores, eles são como um mapa para a vida, eles orientam as nossas decisões, nossas atitudes e a direção que seguimos. Valores, assim, eles nos direcionam, é o nosso mapa. Na nossa vida pessoal, na nossa família, os valores são os nossos princípios que nós temos, são aquilo que nós temos como uma direção. Dentro da família, muitas vezes o valor, por exemplo, assim, um dos valores é não mentir. Então, quando o nosso filho vai crescendo e de repente ele mente, então logo nós corrigimos, dizendo assim, aqui em casa nós não negociamos, nós não mentimos, aqui nós falamos a verdade, aqui nós somos autênticos, nós temos integridade um com o outro, é um valor que nós não abrimos mãos e nós precisamos ter os nossos valores. O fato é que eles direcionam a nossa vida. E aqui eu trouxe alguns, não quero aqui puxar o saco de ninguém, tá? Já vou dizendo isso. Eu trouxe alguns valores de algumas empresas, pelo menos 2 empresas, e também não quero fazer propaganda para as empresas, mas, por exemplo, a empresa, o Círculo Saúde, que é onde a queridona trabalha, os valores dessa empresa, desse hospital, fala o seguinte: a espiritualidade, a ética, a tradição, o espírito colaborativo, o compromisso com a sociedade e a inovação. Esses são os valores do Círculo. E os valores do nosso queridão Alcides, ele nem sabe disso, tá? Eu já falei de manhã, vou falar de novo agora. Aí eu fui lá no Instagram do Alcides, peguei os valores da empresa do nosso queridão, que diz assim: compromisso com a excelência, organização, respeito às leis, ética no cumprimento das suas responsabilidades e foco na satisfação do cliente. Eu penso o seguinte: se as empresas têm os seus valores, será que como igreja nós não precisamos também ter os nossos valores? E eu defino o valor, como está ali no telão, valores para mim são os nossos inegociáveis. São aquilo que nós não abrimos mão. Não importa as circunstâncias, os princípios dos quais nós não abrimos mãos, independente das circunstâncias, independentes do momento. Eles moldam o nosso caráter, direcionam as nossas escolhas, revelam aquilo que realmente nós acreditamos. Os valores, eles moldam o nosso caráter. É por isso que dentro da nossa casa, ou dentro do nosso relacionamento, por exemplo, um casal, ele precisa ter os seus valores inegociáveis. Não mentir, respeitar, não esconder, não ter um marido não pode ter uma melhor amiga, nem a esposa ter um melhor amigo, são valores inegociáveis. E diante disso, né, diante dessa abordagem, eu gostaria de olhar para o texto que nós lemos lá no início de Atos, capítulo 4, dos versos 16 ao verso 22. Eu poderia aqui mencionar tantos outros textos, eu poderia mencionar outros personagens, por exemplo, a vida de José. Quando nós estudamos a vida de José, você vai ver que José ele é vendido como escravo e ele mora numa casa de Potifar. Em um determinado momento, a esposa do seu patrão se apaixona por ele. E ela, então, o texto fala por diversas vezes, ela canta e, enfim, ela quer ter relação com José, relação sexual com José. E quando, em determinado momento, havia oportunidade, José estava sozinho em casa, juntamente, ela viu a oportunidade de ter ali algo com José. É naquele momento que a gente vê o valor que José tinha. José fala para aquela mulher: como eu poderia fazer tal coisa, tal pecado contra o meu Deus? Nós vemos ali o valor da integridade diante de Deus. Nós poderíamos falar de Jó, por exemplo.
Jó, ele perde tudo, ele perde a família, ele perde os seus filhos, ele perde os seus bens, ele perde tudo o que ele tinha. Mas a Bíblia fala que Jó era um homem de integridade diante de Deus. E a Bíblia vai dizer que Jó ele não peca contra Deus. E uma das coisas que a gente vê de Jó como valor inegociável é a sua integridade diante de Deus. Mesmo perdendo tudo, Jó ele não perdeu a sua fé. E o próprio texto bíblico fala que ele, não pecou contra Deus. Nós poderíamos falar de Josué, que lá no finalzinho de Josué, quando ele faz uma declaração tão linda, ele fala assim: quem vocês vão servir? Os deuses que ficaram no Eufrates, os deuses daqui, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, ele fala sobre esse valor, e eu gostaria aqui de olhar para o texto que nós acabamos de ler. Eu quero mais uma vez ler esses versículos, verso 16 ao verso 17, diz assim: que faremos com esses homens que perguntavam uns aos outros? O que faremos com esses homens? Perguntavam uns aos outros. Não podemos negar que realizaram um sinal, como todos em Jerusalém sabem. Mas para evitar que eles espalhem a mensagem, devemos adverti-los de que não fale nesse nome a mais ninguém. Nós estudamos o livro de Atos. E é interessante que quando nós estudamos lá no capítulo 2, a igreja ela começa a crescer e milagres acabam acontecendo. E aqui é um desses milagres. Pedro e João, eles vão ao templo para orar. E lá eles encontram um paralítico que tinha mais de 40 anos de idade. E aquele paralítico, aquele mendigo, ele olha para eles e esperando receber alguma coisa, ou seja, uma esmola deles. E Pedro, cheio do Espírito Santo, fala: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho lhe dou em nome de Jesus, ande. Aquele homem dá um pulo e aquilo ali acontece uma revolução. Na verdade, aquilo acontece algo assim que mexeu com todas aquelas pessoas, principalmente com as autoridades religiosas. Contra fatos não há argumentos. Então eles prendem Pedro e João, e eles começam: o que a gente vai fazer com esses homens? É notório que houve um milagre, o que a gente vai fazer? Então eles não tinham o que fazer, mas o texto que nós acabamos de ler, eles determinam algo. Eles falam assim: nós precisamos proibir que eles falem ainda no nome de Jesus. Nós vamos proibi-los, nós vamos impedir. O texto fala isso. Eles devem mais, para evitar que se espalhe a sua mensagem, devemos adverti-los de que não fale nesse nome a mais ninguém. Essa foi a determinação de Pedro, dos líderes religiosos para Pedro e João. E aí o verso 18 até o verso 20 fala assim: então os chamaram de volta e ordenaram que nunca mais falasse e nem ensinasse o nome de Jesus. Pedro e João, porém, responderam: os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a Ele? E aí tem essa frase tão linda desse texto que eles vão dizer assim: não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. O que eu vejo é que essa declaração de Pedro e João era algo inegociável. Não importa o que aconteça conosco, não importa se nós estamos passando por uma situação difícil, não importa as circunstâncias, não importa as consequências que nós teremos na nossa vida, nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Algo inegociável. O fato é que, como igreja, eu quero aqui compartilhar os nossos 3 valores que nós entendemos como inegociáveis. Pode chegar um tempo, gente, as circunstâncias, as decisões que acontecem no mundo afora, que acontecem no nosso país, que muitas vezes vão de encontro com cada valor, quem sabe, que eu estou pregando nessa noite. E eu gostaria de falar desses valores inegociáveis, não importa a circunstância, não importa o momento, não importa as dificuldades que nós possamos enfrentar. O primeiro valor inegociável é a família. Você está perto da sua família, pega na mão aí da sua esposa e aperta, pega da mão da sua filha e aperte. Família é um valor inegociável. A pergunta que nós devemos falar: que família nós estamos falando? À luz da sociedade, da cultura? À luz da sociedade, da cultura, existem vários tipos de família. Que família que nós estamos nos referindo? Quando você começa a olhar, você vai ver que as definições de famílias, elas têm cada vez mais mudado diante da palavra de Deus.
Por exemplo, existe uma família de 3 pessoas, às vezes pessoas, 2 do mesmo sexo e uma do outro sexo, que é a família trisal que chama. O que acontece, começou lá nos Estados Unidos, tem chegado no Brasil, hoje já tem sido normal ter essas famílias chamadas trisal, que são 3 pessoas que se casam, 3 pessoas que moram juntas, 3 pessoas que vivem um relacionamento. Quando nós olhamos diante desse contexto pós-moderno e a igreja, como ela se posiciona em relação a algumas coisas, alguns assuntos que muitas vezes é difícil. Certo dia não, esses dias chegou diante de nós uma situação interessante, e aí eu fiquei pensando como a igreja se posiciona em relação a isso. Para nós pensarmos, por exemplo, hoje tem acontecido lá fora, já é algo como lei, já é algo liberado pelo governo, está chegando no Brasil, mas, por exemplo, a produção independente. Produção independente. Como que a igreja se posiciona em relação a isso? Há uns 3 anos atrás, eu participei de uma palestra de uma pessoa muito conhecida aqui na nossa região, e ela falava sobre a produção assistida, que é um pouco diferente do que a produção independente. A produção independente, a pessoa ela é solteira, e geralmente aqui no sexo feminino, a pessoa é geralmente mulheres bem-sucedidas, mulheres empresárias, pessoas com muito dinheiro, chega na faixa etária de 40 para 50 anos, não são casadas, mas elas sonham ter uma família. Sonham ter uma família. E aí, diante desse sonho de ter uma família, então elas vão fazer essa produção independente. É uma decisão de uma pessoa solteira que quer constituir uma família sem um parceiro. Isso já tem acontecido no Brasil e já tem acontecido isso dentro das igrejas. Lá fora é algo extremamente, que está ficando cada vez mais normal. E como nós, como igreja, a gente se posiciona em relação a isso? Ou será que a gente vai fechar os nossos olhos e fazer que está tudo bem, está tudo certo? Como que a gente se posiciona? Quando alguém chega com 40, 45 anos e diz, pastor, eu vou ser mãe, eu vou fazer a produção independente. E aí, como que nós, como igreja, a gente se posiciona? O fato é que, diante desse cenário, eu quero aqui afirmar para vocês, quando eu falo sobre família, e a nossa família é a luz da palavra de Deus, e a sociedade vai dizer que a nossa família é arcaica, é uma família tradicional, mas aquilo que nós entendemos da palavra de Deus, que é um homem, uma mulher, casado com uma mulher, onde que eles têm filhos. É dessa maneira que nós acreditamos de família, quando lá em Gênesis fala, quando Deus diz assim, o homem deixará o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. É dessa família que nós acreditamos, essa família luz da Bíblia, que para nós é um valor inegociável. Eu quero aqui pensar num texto muito conhecido, em João 10:10, um texto bem conhecido, fala que o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Quando eu penso sobre isso, o fato é que quando a gente pensa em família, a família é um alvo de Satanás. Quando a gente fala sobre o ladrão, e aqui é um sentido figurado sobre Satanás, eu tenho certeza que ele, de fato, ele vai fazer de tudo para estragar as famílias, para de alguma forma atingir as famílias. Porque quando uma família é atingida, as consequências, elas caem em vários âmbitos. O âmbito da sociedade, elas caem no âmbito da escola, no âmbito da igreja. Quando uma família é destruída, quando os pais são separados, quando tantas coisas acontecem, as consequências elas são imensas, consequências emocionais, espirituais, relacionais, os traumas são muitos. É por isso que Satanás ele não perde tempo em relação à nossa família, meu irmão, minha irmã, a nossa família, eu e você, nós precisamos lutar, nós precisamos orar, nós precisamos interceder. A minha, a sua casa, ela precisa ser um lugar onde Deus habita. E que nós precisamos orar pela nossa família. E nós precisamos entender que a nossa família é um presente que Deus deu a mim e a você. E nós precisamos proteger a nossa família, porque Satanás, ele é um ladrão, ele quer roubar sim. Roubar os nossos sonhos, os nossos projetos, ele quer matar quem nós somos, até o ponto de destruir vidas.
Então eu e você devemos entender, Satanás ele não está brincando. Precisamos ter a consciência que o nosso inimigo ele não brinca. Ele não brinca. Ele vai usar suas artimanhas e hoje existem tantas coisas que muitas vezes pode prejudicar a nossa família. O ataque do inimigo sempre teve a família como um dos seus principais alvos. Como um dos seus principais alvos. O fato é que todas essas esferas, a família acaba trazendo implicações. Que eu acabei de falar, a sociedade, igreja, tantas coisas afetadas. E aqui eu queria falar um pouquinho, gente, quando a gente pensa em igreja, nós somos uma igreja que pensamos em todas as faixas etárias de idade. Deixa eu falar um pouco sobre a importância da Terra da Promessa, porque eu estou falando de família. A Terra da Promessa não é uma creche, a Terra da Promessa não é um passatempo dos seus filhos, a Terra da Promessa, ela tem como objetivo central pastorear o coração das nossas crianças. É nesse ambiente que, sabe, que as pessoas ali daquele ministério vão ensinando a palavra de Deus enquanto nós pais estamos aqui em si. A Terra da Promessa ela tem um valor tão importante. A palavra de Deus fala em Provérbios 22:6, ensina o seu filho o caminho certo. Ensine o seu filho o caminho certo, a direção certa. Então, nós devemos entender o quanto que é importante uma igreja que se preocupa desde lá do berçário. Hoje de manhã eu dizia assim, que até mesmo o próprio ministério de intercessão precisa chegar lá embaixo, lá no berçário, começar a orar pelos nossos bebês. Deus abençoe esses bebês, Deus abençoe as professoras que estão aqui, Deus abençoe a nossa sala de aula, Deus abençoe o ministério infantil. Gente, estão lá os filhos, que um dia eles vão estar aqui, assim como a gente vê tantos nossos jovens que hoje estão em alguns ministérios, seja de mídia, seja de louvor, uma vez passaram por aquele ambiente ali da Terra da Promessa, que foi uma ferramenta extremamente importante. Tem uma frase ali no telão que diz: a família é o primeiro ambiente onde a fé é ensinada, vivida e transmitida. A igreja é o segundo ambiente onde essa mesma fé é fortalecida, cultivada e compartilhada. Primeiro ambiente da fé, lógico, eu estou falando num contexto cristão aqui, gente, mas o primeiro ambiente da fé, onde que é exercida, onde que é plantada, regada, é a nossa casa. É o primeiro ambiente. É lá na nossa casa. Eu vejo a igreja como o segundo ambiente. Às vezes as pessoas elas cometem um erro. A igreja é o melhor lugar que se deve estar. Gente, não é o melhor lugar. O melhor lugar que se deve estar é a sua casa. A igreja pode ser o segundo lugar. Não é o melhor. Porque a igreja é melhor. Não, não, não. O melhor lugar de estar é a sua casa. Ali é a primeira igreja. Ali é o primeiro ambiente de pastoreio, de cuidado, de fé, que nós vamos plantando, que nós vamos ensinando. Eu falava de manhã, eu aprendi a orar, não pelas palavras, mas vendo um pai orando. Vendo um pai orando. A pergunta que eu faço: seu filho já viu você orando? Não que você faça para que ele veja, não é isso. Eu estou falando de algo muito mais profundo do que isso. Seu filho já viu você lendo a Bíblia, já viu você diante de Deus. É desse jeito, às vezes nós queremos cobrar, falar, expressar mais. É através da nossa conduta, é através da nossa postura. Esse primeiro ambiente que nós devemos, gostar. Esse primeiro ambiente que eu acho, uau, é a nossa casa. Ter prazer de ter em casa. A nossa sala, o nosso lar, o nosso quarto, o nosso ambiente, Deus presente naquele lugar. E o segundo, a nossa igreja. Lógico. Onde que as nossas crianças estão lá na Terra da Promessa, aprendendo a palavra de Deus, aprendendo as músicas, aprendendo tantas coisas. Por isso que é importante, meu irmão, minha irmã. Às vezes nós somos uma metralhadora e a gente não entende a importância. Não só da Terra da Promessa, como também, gente, faixa etárias. Como esse ano nós nos preocupamos com as mulheres. Quando tivemos o encontro das mulheres, como esse ano vamos se preocupar com os homens, nós vamos ter o melhor açougueiro do Brasil. Eu acho que do mundo também, porque ele ganhou o campeonato mundial, Elcides, que vai vir aqui falar para os homens. Daí esses dias, conversando com uma pessoa, ela ouviu e disse: mas as mulheres não vão participar. Eu falei: é encontro de homens, tá? Mas aí vai ter churrasco. Não, é encontro de homens, mas vocês vão trazer o açougueiro que vai mostrar o corte da carne, não sei o quê. Eu falei: sim. Então, porque nós nos preocupamos. Recentemente a gente veio de um acampamento, um retiro de casais.
nos preocupando com os casais, ouvindo os testemunhos. O testemunho do Vando. Fui lá cortar o cabelo com o Vando, e o Vando contou o testemunho dizendo assim, nossa, para mim foi mega, hiper não, foi importante, mega, hiper importante não. Contando a importância daquele final de semana. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a família para nós é extremamente importante, nós precisamos zelar e cuidar pela família. Segundo valor inegociável é o ensino. Quero ler 2 textos conhecidos. Um deles é Oséias 4,6, que diz assim, meu povo foi destruído por falta de conhecimento. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. O fato é que nós precisamos entender, além da família, nós temos o ensino, não basta nós simplesmente temos o conhecimento de Deus, nós precisamos viver o conhecimento. Eu gostaria de trazer algumas frases para vocês que eu julgo interessante, que está ali no telão. O conhecimento liberta, a ignorância escraviza. Se você quer controlar um povo, mantenha-o na ignorância. Quem não conhece a verdade torna-se vulnerável à mentira. Quero repetir de novo, o conhecimento liberta, a ignorância escraviza. Se você quer controlar um povo, mantenha na ignorância. Quem não conhece a verdade torna-se vulnerável à mentira. A falta de conhecimento produz escravidão e abre espaço para o engano. Nós devemos entender a falta de conhecimento. E nós estamos aqui, gente, impulsionando você a você aprender da palavra de Deus, a você ler a palavra de Deus, a você viver. Nós queremos ser algo inegociável, nós queremos ser uma igreja que ela tem um ensino como um dos seus valores inegociáveis. Para que você possa viver a palavra de Deus, para que você possa saber a palavra de Deus, para que você possa compreender. O fato é, quando a gente olha para a história da humanidade, a gente vai ver que uma das coisas que acontece diante da história da humanidade é que Bíblia, ou a palavra de Deus, muitas vezes ela foi tirada na mão das pessoas. Ela foi tirada. Sempre que a palavra de Deus é retirada das mãos do povo, abre-se espaço para o engano e para a manipulação. Presta atenção, sempre que a palavra de Deus é retirada das mãos do povo, abre-se um espaço para o engano e para a manipulação. A história nos fala, por exemplo, na Idade Média, quando a gente olha para a história da igreja, uma das coisas que acontece é que a igreja, ela tirou a palavra da mão das pessoas. E ela se tornou a verdade absoluta. Durante a Idade Média, cada vez mais a Bíblia ficou distante na maioria da população. Ela era escrita em latim, uma língua que o povo comum não compreendia. Além disso, durante muitos séculos, a igreja romana desencorajou em diversos lugares e períodos e proibiu a Bíblia que fosse traduzida livremente para as pessoas. Ela proibiu essa prática. Na verdade, ficou centralizado todo o conhecimento nas mãos do clero ou dos papas. As pessoas não tinham acesso à palavra de Deus e, por não ter acesso à palavra de Deus, tudo que a igreja falava era como verdade. Por exemplo, é nesse período que surge as tal das indulgências. É nesse período que as pessoas morriam e então, para você salvar as pessoas do purgatório, você tinha que desembolsar muito dinheiro, muitas pratas, muito ouro para as pessoas. É nesse período que as pessoas acreditavam, então, que a igreja ela tinha a palavra final. Mas diante desse contexto, Deus chama um homem chamado Martim Lutero. Martim Lutero era um monge que ele teve uma experiência com Deus, lá em Romanos 1,17, se eu não me engano, que ele entendeu que o justo, ele iria viver pela fé. Quando Lutero tem esse encontro com Deus, ele fala assim, o justo viverá pela fé. Então Lutero, ele tenta salvar o que estava acontecendo, então ele cria 95 teses, dizendo assim, o que está acontecendo está errado. Tudo que está acontecendo, e ele cria umas teses para tentar salvar a igreja rompe com Lutero, onde que surgem os protestantes. E Lutero tem uma sacada imensa, ele falou, quero traduzir a Bíblia para o povo. E ele então usa da imprensa, ele traduz a Bíblia para o alemão. E as Bíblias começaram a chegar na mão das pessoas. E ao chegar nas mãos das pessoas, as pessoas começaram a ter uma transformação daquele conhecimento. Começaram a ter uma transformação.
E é isso que eu e você devemos entender, nós precisamos viver a palavra. E aqui eu quero usar um texto que nós usávamos muito lá no tempo que nós tinha verdades básicas, que é Atos 17:11, falando sobre a igreja dos Bereanos, que diz assim: logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Meu irmão, minha irmã, sabe o que você deveria fazer depois do culto? Chegar em casa, pegar a Bíblia e dizer assim: será que o que o pastor Israel falou é verdade? Você deveria conferir a luz da palavra de Deus, e se não é, deveria me chamar assim: ó, queridão, é o seguinte, tem coisa errada aí. Sabe o que vocês deveriam fazer com a luz desse texto? Se a gente seguisse a luz desse texto, o pastor Diogo pregou, terminou, vai em casa e confere. E aí, queridão, é o seguinte, tem coisa estranha aqui. A igreja que vive a palavra, gente, nós estamos incentivando você, estamos provocando você a viver o ensino. Nós queremos ser uma igreja onde as pessoas, elas são direcionadas através da palavra, conhecendo a palavra. Porque muitas vezes, infelizmente, as pessoas elas acabam aceitando tudo que às vezes um líder fala. E a gente sabe disso. A situação está tão complicada que as pessoas mexem com o emocional, mas tudo isso, como o texto que eu li lá no início, o povo de Deus perece por falta de conhecimento, a palavra precisa ser o nosso norte, não é um pastor que tem a palavra final sobre a sua vida. Quem tem a palavra final sobre você é Deus, é a palavra de Deus, é ela que nós precisamos viver, é ela que nós precisamos, colocar em prática na nossa vida. Enquanto a Lavínia sobe aqui, eu quero falar sobre o nosso último valor. Nosso último valor, além da família, além do ensino, nosso último valor é a oração. É a oração. Nosso terceiro valor, não menos importante, e não estou aqui seguindo uma ordem, primeiro, segundo e terceiro, mas deixa eu falar sobre a oração. A oração é um valor inegociável, nós entendemos o quanto que é importante a gente orar. E quando eu olho para a palavra de Deus, o evangelho que mais fala da vida de oração de Jesus é o livro de Lucas, porque Jesus é o nosso modelo de oração. Jesus é aquele que molda o nosso coração. E Lucas traz várias menções sobre Jesus que eu gostaria de compartilhar com vocês algumas delas, falando sobre oração. A primeira lição que eu aprendo é que intencionalmente Jesus retirava-se para orar, para lugares isolados para orar. Lucas 5,16. Intencionalmente Jesus se retirava para lugares isolados para orar. Hoje é muito difícil nós irmos para um lugar isolado. Não de pessoas, mas um aparelho que a gente chama de smartphone, celular. Às vezes nós vamos orar e ele está ali no lado. Intencionalmente Jesus ia por lugares sem pessoas, sem ninguém lá. Ele investia tempo em oração. Tem uma frase ali no telão: a oração não era um recurso de emergência, mas um hábito intencional. A oração não era um recurso de emergência. Porque às vezes nós oramos só diante da emergência, só diante do perigo, só diante de uma situação difícil. Não, a oração, ela precisa ser um hábito intencional. Então, às vezes nós temos dificuldades. Literalmente a gente tem dificuldade, às vezes, de se desconectar das coisas. A nossa mente fica preocupada com o trabalho, ou com as situações, ou com o WhatsApp que chega. Por exemplo, eu preciso desligar de manhã. Minha esposa diz que eu tenho déficit de atenção. Eu não tenho, em nome de Jesus, déficit de atenção. Eu não tenho. Ela diz que eu tenho, mas eu não tenho, né? Mas às vezes, dependendo, uma mensagem que se abre, quando eu estou lá, não sei aonde. Então eu preciso às vezes me isolar diante disso. Jesus, ele se isolava. A segunda lição: diante das decisões mais importantes, Jesus dedicava um tempo considerável à oração. Diante das decisões mais importantes, a palavra de Deus fala em Lucas 6:12, diz que certo dia Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite orando a Deus.
E depois que ele passou a noite orando a Deus, ele tomou uma decisão de escolher os 12 apóstolos, ou os 12 discípulos que depois ele chamou apóstolos. Jesus passou a noite toda orando. E aí, meu irmão, minha irmã, fala assim, ó, e ainda escolheu Judas. Fala para a pessoa ao seu lado, e ainda escolheu Judas. Gente, Jesus passou a noite inteira orando, escolheu 12 e ainda veio Judas. Aí eu penso, eu e você, vamos lá, tem uma decisão importante, a gente não ora, e aí quando vê, a gente quebra a cara. E aí, mas se Jesus passou a noite toda antes de tomar uma decisão importante na sua vida, eu e você, vamos lá, oramos, Senhor Jesus abençoe, amém. Será que essa decisão não está movida pela nossa ansiedade? Pelo nosso momento? Se Jesus gastou tempo, ou investiu tempo em decisões importantes, num momento considerável, um tempo considerável, será que nós também não temos que gastar tempo em orar? Pedir, Deus, traz paz. Tem aqueles mais pentecostal falam, se diz assim, ó, Deus me traz a confirmação. Mas e daí, se Deus traz uma confirmação que a gente não quer, como é que faz? Porque a gente não gosta do não, não gosta do não de Deus. E se Deus traz que a gente não quer, por isso que a gente não quer. A gente ora rapidinho, às vezes Deus vai dizer não. E quando Ele não responde às nossas orações, tem dias, tem momentos que Ele não responde a nossa oração. E a gente fica pensando, mas Deus não vai responder às nossas orações. Jesus ficou a noite toda orando. Tem uma frase no telão, as grandes decisões da vida de Jesus eram procedidas por muita oração. Então, meu irmão, diante de grandes decisões, sabe o que você tem que fazer? Entra no seu quarto, dobre o joelho e ora a Deus, Senhor Jesus. Diante das grandes decisões, além disso, mais do que ensinar sobre oração, Jesus ensinou a orar com a própria vida. Lucas 11, verso 1 diz assim, certo dia ele estava orando e um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar. Veja bem, ele estava orando. Quer dizer, Jesus não só ensinou com palavras, mas mais do que ensinar com palavras. Jesus ensinou com a sua própria vida, ele foi modelo de oração. Quarta lição, Jesus não apenas cultivava a solitude da oração. Em alguns momentos, intencionalmente chamava algumas pessoas para orar com ele. Gente, eu fiquei pensando assim, principalmente fazendo essa mensagem. Jesus não só cultivava aquele momento a sós com Deus, mas ele chamava algumas pessoas para orar com ele. Lucas 9, 28, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago a um monte para orar. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já chamou alguém para orar? A gente chama às vezes a pessoa para tomar um café, a gente chama a pessoa para almoçar, a gente chama a pessoa para tal coisa. Você já chamou alguém só para orar? E eu vou dizer que é muito difícil orar. É mais fácil cantar. E é mais fácil ler. Mas a oração, às vezes, a gente é bombardeado conosco mesmos. Com o nosso corpo, com a nossa mente, com os nossos pensamentos. A gente se desconectar com tantas coisas. E Jesus fala, o texto fala que ele levou algumas pessoas. E aqui eu digo assim, intencionalmente, algumas pessoas extremamente importantes. Só para quê? Para orar. E essas 3 pessoas que Jesus levou para orar, um deles foi Tiago, ele morreu decapitado por Herodes. Pedro foi um grande líder da igreja, da igreja primitiva. E João, ele termina a sua vida numa ilha chamada Patmos. E lá ele recebe o Apocalipse, uma revelação de Deus. E Jesus chamou essas três pessoas, esses 3 personagens para orar. Tem uma frase que diz assim, existem momentos em que Deus nos chama a investir intencionalmente na vida de algumas pessoas, formando-as também por meio da oração. Pessoal, você chamar alguém, vem aqui, quero que você venha aqui. Não vou te aconselhar, nós vamos dobrar os joelhos e nós vamos orar. E quando eu estou falando isso, eu estou me sentindo extremamente desafiado. Essa palavra não é para a igreja, essa palavra é para mim também. Porque a palavra de Deus fala, ela é como uma espada de 2 gumes. Ela entra, juntas e medulas, e ela vai lá no fundo do nosso coração. E eu fico pensando qual foi a última pessoa que eu chamei para orar. E eu fiquei com vergonha, eu acho que eu nunca chamei alguém só para orar. Só chamei para conversar. Orei, mas só para orar? Só para dobrar o joelho e orar? Eu acho que eu nunca fiz isso. Quando eu estava
fazendo essa mensagem, eu fui profundamente quebrantado. Profundamente quebrantado. Às vezes, a gente precisa mudar o roteiro. Jesus, além disso, Jesus suplicava em oração pelos seus amigos. Tem uma passagem lá em Lucas 31, 32, fala assim: contudo supliquei em oração por você, Simão, falando de Pedro. O contexto aqui é que Satanás queria moer a vida de Pedro. E o texto fala assim que Jesus falou assim: contudo, Simão, Pedro, é o seguinte, eu supliquei por você. A pergunta que eu faço: quantas vezes você já suplicou por um amigo seu na oração? Que você orou, que Deus tocou o seu coração e você tirou aquele momento de oração, dizer: Deus, traga o livramento, Deus traga a proteção, Deus quebranta o coração, Deus molda, Deus transforma, Deus traz a cura por esse meu amigo ou por essa minha amiga. Quantas vezes você já dobrou o seu joelho, já falou com Deus em relação a isso? Deus, assim como Jesus nos ensinou, Ele falou para Pedro: contudo supliquei. E suplicar é a gente abrir a nossa boca, abrir o nosso coração, suplicar. É você clamar, é você suplicar a Deus. Era o que Jesus fez em relação a Pedro. Ele diz assim: ó, Satanás, ele quer, sabe, destruir a sua vida, Pedro, mas eu orei por você. Eu orei por você. Em sexto lugar, Jesus mostrou que orar nem sempre é fácil, mas que a oração nos fortalece na hora da tentação. Lucas 22, 46 fala: levante-se e ore, para que vocês não caiam em tentação. Esse é o contexto que os discípulos foram orar com Jesus. Jesus pediu para orar com eles diante do Getsêmani, antes de ser crucificado, e os discípulos dormiram, e Jesus fala: cara, vocês não conseguiram orar nem por uma hora. E aí Jesus fala: levante-se, mostrando assim, quanto que é difícil orar. Não adianta nós espiritualizar, gente. Mas às vezes sabemos o quanto que é difícil a gente orar. Mas é diante da oração que nós somos fortalecidos diante das tentações, para vencer as tentações. E eu quero aqui terminar com talvez três ambientes ou 3 lugares que a nossa igreja ela tem. Claro, são várias outras maneiras, mas eu quero falar de 3 aqui. Nós oramos nas nossas redes, temos nossos momentos de orar, um pelos outros, de compartilhar as nossas lutas, as nossas dificuldades. Nós oramos nas nossas vigílias. Nossas vigílias é onde a cada 60 dias nós reunimos, e a gente ora, a gente intercede. Essa igreja aqui, ela nasceu na oração. A vigília é onde que nós abrimos o nosso coração. A vigília, ela tem um papel extremamente importante. A gente olha a palavra de Deus no momento que nós gastamos aquele tempo com outras pessoas em oração. Os nossos momentos de terças-feiras, que nós temos aqui um programa de oração, e na verdade muito mais do que isso, é o momento onde que nós temos aqui para que você possa orar, dobrar os seus joelhos, falar com Deus. A oração é isso, é esse negociável, como igreja, que nós precisamos ter. Eu queria convidar todos vocês a se colocar em pé nessa noite. Nós vamos orar a Deus diante dessa palavra, falar com o Pai. Queria que você fechasse os seus olhos. Feche os seus olhos, Senhor Jesus, ó Pai. Nessa noite, ó Deus, estamos finalizando essa série de mensagens, falando sobre a nossa visão como igreja, falando sobre a nossa missão, falando sobre os nossos valores. Ó Deus, nós queremos ser uma igreja, Senhor Jesus, missional em Caxias do Sul. Ó Deus, onde nós iremos, ó Deus, fazer discípulos de Jesus através de relacionamentos transformadores. Nós queremos, ó Pai, ter essa missão de discipular e ensinar, ó Deus, celebrar e transformar. Ó Deus, nós queremos ter ó Deus, esses valores inegociáveis, que é a família, que é o ensino, ó Deus, que é a oração. Ó Deus, nos ajude, ó Pai, a ser essa igreja, Pai, segundo o seu coração, segundo a sua vontade.
Nos ajuda, Senhor Jesus, a viver isso. Ó Deus, eu oro a Ti para que nós possamos, ó Pai, vivenciar as promessas que o Senhor tem para conosco, ó Pai. Eu oro por cada um aqui, ó Pai. Ó Deus, eu quero orar aqui pelas famílias que estão aqui nessa noite. Ó Deus, Satanás, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas o Senhor vem trazer vida e vida em abundância. Ó Deus, eu oro pelas famílias, pelos maridos, pelas esposas, pelos filhos. Em nome de Jesus, ó Pai, venha nos cobrir com a sua presença. Ó Deus, eu oro a Ti, Senhor Jesus, para que nós sejamos pessoas que vão viver o ensino da Sua palavra. Pessoas que vão viver, Senhor Jesus, ó Pai, aquilo que a Sua palavra nos mostra, nos ensina, nos direciona, Pai. Eu oro a Ti, Senhor Jesus, para que nós possamos, ó Deus, ter oração na nossa vida, Pai. Ó Deus, orar por pessoas que o Senhor tem colocado na nossa vida. Orar, quem sabe, alguém aqui vai precisar orar por um amigo. Ou quem sabe, Senhor Jesus, chamar alguém para orar junto, eu não sei. Ó Deus, assim como o Senhor ministrou o meu coração, que o Senhor possa ministrar o coração dessa igreja, Pai. Que o Senhor possa ministrar. E que nós possamos viver, Senhor Jesus, os sonhos do Senhor, ó Pai. Também quero orar agora, Pai, para nós e para as nossas casas. Nos abençoe. Ó Deus, obrigado, Deus, por esse culto. Obrigado por esse momento que o Senhor nos deu. Nos leva agora com essa certeza no nosso coração, com essa convicção na nossa vida, Pai, de ser essa igreja segundo o Seu coração, Pai, segundo a Sua vontade. Por isso eu agradeço a Ti por esse culto. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém.